Segundo os cientistas e até mesmo os filósofos, a visão é o sentido mais extraordinário que nós possuímos. Isso porque a visão não é formada nos olhos, mas no nosso cérebro. Desde que a luz chega em nossa retina, no fundo do olho, ela é transformada em impulsos elétricos e enviada para o nosso cérebro. Ali, esses impulsos elétricos são processados em cor, profundidade e movimento. Para isso, o nosso cérebro faz aproximadamente trilhões de operações matemáticas por segundo. Fantástico isso, não é mesmo? Mas será que nós podemos ver apenas aquilo que nós enxergamos? No programa de hoje, nós vamos entender os diferentes tipos de visão que nós possuímos. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Estamos juntos, obrigado aí pela sua presença, pela sua audiência. Isso nos dá aqui muita alegria, porque tudo que nós fazemos é voltado para você, para o seu conhecimento cada vez maior e intenso na Palavra de Deus. Esse é o compromisso aqui da TV Novo Tempo e também do programa Está Escrito. Nós estamos chegando no final, é o último episódio dessa série, o Jesus de João. Mas eu ainda tenho que reforçar para você o convite, na verdade, dizer que nós temos aqui essa revista Esperança para você. Ela é extraordinária, ela vai te ajudar a entender mais o papel do Espírito Santo na sua vida. E se você não tem ainda, o que você precisa fazer? Faz o seguinte, corre lá, pega o seu telefone e liga para esse número, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. É muito simples, você pode ligar agora mesmo, a não ser que você esteja assistindo depois esse programa de madrugada, mas daí você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não é mesmo? E se você preferir isso, o WhatsApp é 12 982 44 4449. Essa revista vai lhe ajudar a entender o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Quer saber mais? Então liga agora mesmo ou envie uma mensagem no WhatsApp que nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista para você no melhor endereço que você indicar, tá bom? Não perde tempo, tá? Pode pedir agora mesmo, porque você vai facilitar e receber mais rapidamente aí na sua casa. Se você está com a sua revista, fica atento, porque chegou agora o quadro Responde aí, Pastor. Pode soltar a vinheta, Mari. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Estamos prontos aqui para a pergunta de hoje. Ela vai aparecer aqui na tela. A pergunta é: como podemos ter certeza de que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal? Muito bem, olha, a Bíblia ela nos revela claramente que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele não é apenas uma força impessoal. Em primeiro lugar, a Bíblia vai atribuir ao Espírito Santo características que não poderiam ser aplicadas para uma mera força. O Espírito Santo, ele é descrito como alguém que fala, lá em Atos 13, o verso 2, alguém que ensina, lá em João 14, o verso 26, alguém que testifica, em João 15, o verso 26, alguém que intercede por nós, lá em Romanos 8, do verso 26 até o verso 27. Você percebe que essas ações demonstram uma personalidade do Espírito Santo, porque ele, apesar de ser uma pessoa, e ele precisa fazer isso para se caracterizar como pessoa, a Bíblia vai o descrever assim, para enfatizar que ele não é uma energia impessoal. Acho que ficou claro para você essa argumentação, né? Mas eu quero ir além, e se você está com a sua revista aí, vou pedir gentileza para você pegar a sua revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores, e ir para a página 26. Tem aqui um texto que eu quero ler com você. Lá na pergunta 1, diz assim, olha, a primeira evidência da personalidade do Espírito Santo é a sua relação
com os outros membros da divindade. Na cena do batismo de Cristo, nós vemos alusões à divindade como composta de 3 personalidades distintas. Jesus está sendo batizado por João Batista, a voz do Pai foi ouvida do céu e o Espírito Santo descendo na forma de uma pomba. Outros exemplos podem ser vistos tanto na fórmula batismal, em Mateus 28, verso 19, quanto na bênção apostólica, de 2 Coríntios 13, o verso 13. Em todos esses exemplos, as 3 pessoas são mencionadas de forma distinta. Isso aqui é importante, viu? Assim como o Pai e o Filho são personalidades e não mera influência ou energia, também o é o Espírito Santo. Mas além disso, o Espírito Santo também vai ser apresentado na Bíblia como alguém que tem vontade própria, lá em 1 Coríntios 12, o verso 11. Ele também é apresentado como alguém que pode ser entristecido, em Efésios 4, verso 30. Então veja, essa capacidade dele tomar decisões, de ter emoções, são evidências claras de que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força abstrata. Mas vamos voltar aqui para a revista, na página 27. Dá uma olhadinha aí na pergunta 3, o item C. Olha o que diz aqui. As características distintivas da personalidade do Espírito Santo são, grava bem aí, ó, inteligência, vontade e emoção. Somente um ser pessoal e inteligente pode ser entristecido e enganado. Somente um ser pessoal tem a capacidade de escolher o que quiser e ter vontade própria. Somente um ser pessoal tem a capacidade de amar, pois o verdadeiro amor não pode ser concebido de forma abstrata e impessoal. Estes atributos pessoais indicam que o Espírito Santo não é uma influência ou força ativa, mas uma pessoa divina. Então, o Espírito Santo, ele não é absolutamente uma força impessoal. Ele é uma pessoa divina. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem intelecto, emoções, vontade e ele pode agir de maneira pessoal. E isso aqui ficou muito claro de acordo com a Bíblia e também aqui essa lição, essa revista, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você já tem a sua? Não tem não? Você pode entrar em contato com a gente, ligue agora mesmo, mande uma mensagem de WhatsApp que nós vamos enviar para o seu melhor endereço, tá bem? Estamos aqui seguindo na série de Jesus, de João, e nós vamos hoje para o nosso último episódio. Está acabando, infelizmente passou rápido esse mês, essa temporada, mas eu queria desafiar você a ficar ligado aqui comigo para a gente entender um aspecto extraordinário sobre a visão. Está com a sua Bíblia aí? Então vamos lá, João, capítulo 20, eu quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Olha o que diz aqui o Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Nós estamos chegando aqui no nosso último episódio dessa série, o Jesus de João. E hoje nós vamos entender Jesus sobre a visão de 3 diferentes pessoas aqui no final do Evangelho de João. Segundo os cientistas, até mesmo os filósofos, a visão é um sentido, ou talvez o sentido mais extraordinário que a gente tem. Essa córnea aqui, ó, que é uma camada transparente que fica na parte frontal do olho, ela capta luz. E quando a luz atinge a retina aqui, que está lá no fundo do olho, ela é transformada em impulsos elétricos, que vão ser transmitidos para o nosso cérebro. Então, esses impulsos elétricos vão ser processados no nosso cérebro em forma de cor, de profundidade e também de movimento. Então, na verdade,
É o nosso cérebro que constrói a nossa visão. E o mais extraordinário é que a luz ela é captada aqui dentro do olho por aproximadamente 126 milhões de bastonetes, de cones, lá no fundo dos olhos. Agora, olha só que interessante. Esse nervo óptico, ele vai transmitir cerca de 1 milhão de sinais elétricos por milissegundos. Você consegue fazer ou dimensionar essa conta? E aí o córtex visual, ele vai processar tudo isso e vai formar a visão. Esse processamento visual, ele equivale a trilhões de operações matemáticas que são feitas por segundo, o que é muito mais sofisticado e rápido que qualquer supercomputador que o ser humano já construiu. Ver é muito complicado. É o sentido mais sofisticado que nós temos. Mas para dificultar ainda mais, existe mais de um tipo de visão. Mas antes aqui de descrever as diferentes formas de visão, é preciso saber que existe algo na visão que não pertence à física, muito menos à biologia. Adélia Prado, que é considerada a poetisa viva do Brasil, a maior, poetisa viva do Brasil, ela disse assim, Deus de vez em quando me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e eu vejo uma pedra. Mas qual seria a dificuldade de você ver exatamente o que nós estamos enxergando? Hoje aqui nós vamos ver 3 diferentes olhares diante do túmulo vazio de Jesus Cristo. E para isso, a gente precisa voltar aqui ao contexto desse texto que nós lemos. O relato da ressurreição de João, ele vai seguir a mesma tradição de Mateus, de Marcos e de Lucas. Os evangelhos narram a ida das mulheres ao sepulcro na madrugada do primeiro dia, isso lá no primeiro dia depois da Páscoa. E aí, dentro dessa lista de mulheres que foram ao sepulcro de madrugada, Maria Madalena é a primeira que é mencionada nessas listas. E quando elas chegam ao sepulcro, o sol ele está despontando no início da manhã. E o que os evangelhos eles nos contam é que nenhuma delas estava pronta para testemunhar o evento mais extraordinário da história humana. Elas são recebidas por anjos que informam a maior de todas as notícias. E se você está com a Bíblia aí, você pode me acompanhar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Por gentileza, olha o que diz o verso 5 e o verso 6. Os anjos dizem para aquelas mulheres: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Você conseguiu perceber que quando elas chegaram no túmulo, ele já estava vazio? Porque Jesus já havia ressuscitado, ele já havia vencido a morte. Agora ele já era o nosso Salvador Todo-Poderoso. Essas mulheres não puderam testemunhar essa cena, mas elas foram informadas do que havia acontecido. Mas elas não foram as únicas. Se a gente avançar no estudo, a gente percebe que Pedro e João também foram. E João vai descrever que Pedro, acompanhado do outro discípulo a quem Jesus amava, que é João, ele mesmo, eles correm para verificar o que havia acontecido. Só que esses dois testemunham também o túmulo vazio. Então vamos olhar aqui, Maria, Pedro e João testemunharam que o túmulo estava vazio, mas cada um deles testemunhou a mesma cena com um olhar diferente. Sabe por quê? Esse relato vai nos mostrar que existem 3 diferentes formas de você ver a mesma coisa. O ver de Maria diante do túmulo vazio é descrito pelo verbo grego blepo, que significa ver numa condição natural, física, ver o que você está enxergando. O ver de Pedro diante do túmulo é descrito com uma outra palavra, é o verbo teorel, que significa ver com uma perspectiva crítica, analítica.
E o ver do outro discípulo, que é João, é descrito por um outro verbo grego, que é o verbo heiden, que significa olhar com uma perspectiva espiritual. Então, o relato de João, ele vai enfatizar que cada um deles tem um olhar diferente sobre o sepulcro vazio. O olhar de Maria é convencional, é natural, é o olhar blepo. Ela simplesmente olha e vê um sepulcro vazio. Ela não consegue enxergar nada além disso. Já o olhar de Pedro, teorel, é um olhar crítico. Pedro entra, ele vê o sepulcro vazio e ele precisa de uma teoria, ele precisa fazer uma análise crítica para poder compreender o que havia acontecido. Já o olhar de João é descrito pela palavra heidon. Esse olhar de João é o olhar da fé. E ele vai ser contrastado com o tipo de olhar que Tomé tem sobre a ressurreição de Jesus. E esse olhar de descrença que Tomé tem, ele vai manifestar diante de Cristo essa reação de descrença e ele vai ser repreendido, ele vai ser questionado pelo Mestre. O que o Evangelho está aqui demonstrando é que todos nós, olha, eu, você, as pessoas que estão ao nosso redor, todos nós nos encaixamos em um desses três diferentes tipos ou formas de se olhar. O olhar natural, o olhar crítico e o olhar espiritual. Vamos analisar aqui os três discípulos diante do sepulcro. Maria, ela é descrita como estando cegada por causa da sua dor. Ela não conseguiu ver esperança no sepulcro vazio. Quando ela volta para informar a sua visita, João vai descrever que ela não tinha esperança. A conversa que ela teve fica muito clara. O verso 2 diz assim, João 20, o verso 2, diz assim o texto: não sabemos onde o colocaram. Agora veja que a situação vai piorar, porque ela percebe a presença de alguém atrás e quando ela se volta, ela vê Jesus em pé, mas ela não o reconhece. E mesmo que Jesus pergunte pela razão do seu sofrimento, lá no capítulo 20, o verso 15, ele olha para ela e diz: mulher, por que choras? A quem buscais? Maria ainda permanece sem reconhecê-lo. Ela pensa que está falando com um jardineiro e faz uma suposição de que ele provavelmente teria tirado o corpo de Jesus do sepulcro porque aquele lugar era emprestado, não pertencia a Jesus. Ela foi o primeiro ser humano que viu Jesus ressuscitado. Olha, mas mesmo assim, a sua visão falhou terrivelmente em compreender o que estava diante dos seus olhos. E foi apenas quando Jesus disse o nome de Maria que as escamas caíram dos seus olhos e ela finalmente o reconheceu como seu mestre. Só havia uma voz que ressoava com essa autoridade tão grande quando a chamava pelo nome. Veja, não foram os olhos de Maria que informaram sobre Jesus, mas foram seus ouvidos que estavam afinados a essa mais doce melodia que poderia proferir o seu nome, que era a voz de Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre Pedro. Pedro foi o segundo discípulo que chegou no túmulo vazio na manhã da ressurreição e, diferente de Maria, que ficou perturbada, confusa diante do ocorrido, ele observou a cena com um olhar mais analítico, racional. E quando ele viu os lençóis ali dobrados no chão, Pedro começou a teorizar sobre o que talvez poderia ter acontecido. Ele não se deixou levar pelas suas emoções, ele tentou entender logicamente, racionalmente, o que havia acontecido. Ele entra no sepulcro, ele examina os detalhes, mas a abordagem dele foi mais pragmática. Ele estava buscando pistas, estava buscando evidências que pudessem explicar o desaparecimento do corpo de Jesus. Os seus olhos não levaram Pedro para a crença, mas para a especulação, para o questionamento. Ele também viu, mas ele também não creu. O seu olhar, ele é muito comum para as pessoas incrédulas. Assim como Pedro, todos os céticos observam evidências, veem coerência,
mas não são levados à crença. Já João também vai ao sepulcro na manhã da ressurreição, mas o seu olhar sobre os acontecimentos, ele era diferente daqueles de Pedro e de Maria. Enquanto eles buscavam explicações racionais, eles ficavam preocupados, perturbados diante do túmulo vazio, João adotou uma postura diferente, uma postura de fé. Ao ver o túmulo vazio, João, ele não se deteve apenas numa observação superficial do que estava ali. O seu olhar foi além daquilo que era possível ver. Ele penetra uma compreensão espiritual e ele entende que Jesus, misteriosamente, havia ressuscitado. João viu com os olhos da fé, percebendo que o Senhor havia ressuscitado conforme as Escrituras já haviam mencionado. A reação dele não foi de confusão, ele não ficou teorizando nada, mas ele demonstrou uma certeza inabalável na vitória de Jesus sobre a morte, revelando assim a sua profundidade de crença na pessoa do Messias. Mas há ainda um outro olhar muito interessante, é o olhar de Tomé. O que esse olhar ensina para a gente? Jesus aparece para os 10 discípulos no mesmo dia da ressurreição, quase no final do primeiro dia da semana. Os discípulos estavam reunidos, provavelmente, no mesmo lugar onde eles ouviram os sermões da despedida. Agora, eles estavam com as portas fechadas por causa do medo que eles estavam dos judeus. Mas Jesus se apresentou no meio da reunião. Ele faz uma aparição milagrosa, mesmo com as portas trancadas. Ele sauda os seus discípulos com a bênção que eles conheciam. A paz seja convosco. Agora, nessa reunião estavam presentes apenas 10 dos discípulos. Judas já não estava mais com eles. E a segunda ausência era de Tomé. Em algum momento depois, os discípulos contaram para Tomé que o Senhor havia aparecido, mas mesmo assim, ele disse que se ele não colocasse as mãos nas suas feridas e ele não visse o sinal dos cravos, de maneira nenhuma ele iria acreditar. Na Bíblia, incredulidade é sinônimo de ignorância. E no direito, ignorância não é sinônimo de inocência. Tomé não estava presente com os 10 quando Jesus apareceu para eles, mas mesmo que eles tenham feito o relatório do que havia acontecido, ele não acreditou. Ele não era ignorante. A dúvida, essa dúvida que muitas vezes é crônica, ela é a característica desse homem desesperado no seu contexto de frieza, no seu contexto de dor. Ele só acreditava naquilo que ele pudesse tocar, naquilo que ele pudesse comprovar. Algum tempo depois, o próprio Cristo aparece para Tomé. E quando ele estava com os demais discípulos, após tocar as feridas de Jesus, ele foi repreendido pelo Senhor. Para alguns, a visão não é suficiente. No caso de Maria, os olhos não conseguem dimensionar o extraordinário aspecto da fé. No caso de Pedro, o toque vai se tornar o meio da sua descrença, no caso de Tomé. Mas para outros, ver o invisível é tudo o que eles precisam, como foi o caso de João. E aí, que tipo de olhar você tem para o Cristo? Um olhar comum, corriqueiro, um olhar qualquer? Um olhar carregado de teorias que precisam de provas o tempo todo? Você tem o olhar de João, que é o olhar da fé? Veja, a fé, ela não é um recurso mágico que garante que Deus vai nos atender. Ele precisa nos atender. A fé, ela não me dá garantias. Pelo contrário, ela me leva para além das circunstâncias relacionadas a ela. Ela me dá a condição de crer, ainda que eu não possa ver. Ela me faz entender mesmo que eu não consiga explicar. Ela me traz paz, mesmo que eu esteja em meio aos maiores contextos de dor, de provação, de dificuldades. E você? Diante do túmulo vazio, diante da afirmação da Bíblia,
de que Jesus ressuscitou? Que olhar você tem para o Cristo? Um simples olhar como o de Maria? Um olhar da teoria como o de Pedro? O olhar da dúvida como o de Tomé? Ou o olhar da fé como o de João? O relato do Evangelho, ele está colocado para que o leitor, o ouvinte da palavra, faça uma análise para entender qual é o meu olhar, qual é o seu olhar. Infelizmente, não é possível você ter certeza onde exatamente Jesus foi sepultado. Mas o lugar mais visitado é um túmulo do 3º século. Muitos provavelmente pensam que Jesus não foi colocado lá. Hoje, mais do que um túmulo vazio, nós temos um túmulo perdido. Isso pode ser para alguns motivo de grande problema, porque eles precisam ver o lugar vazio, precisam observar os detalhes da ressurreição. Veja que quem chegou primeiro não acreditou mais rápido ou mais fácil, porque os seus olhos não estavam prontos para ver. Independente de qualquer prova, hoje você precisa crer. Porque a visão espiritual te liberta do medo, da culpa, da angústia, do sofrimento. William Blake sabia disso e ele afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Há muitas pessoas que têm uma visão perfeita, mas não conseguem ver nada. Não é bastante não ser cego para você ver as árvores e as flores. O ato de Deus não é coisa natural. O ato de enxergar a Deus é sobrenatural. Ele precisa ser compreendido, como Nietzsche afirmou, que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Hoje, o Jesus de João desafia você a olhar pela fé. Que Jesus seja o sol da sua vida, a luz dos seus olhos. Como C.S. Lewis afirmou, creio em Jesus como acredito que o sol nasce todo dia, não porque apenas o vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Se os seus olhos se direcionarem para Cristo, você passará a ver coisas que até então, biologicamente, fisicamente, lhe eram impossíveis. Porque Jesus tem os olhos da fé. Ele te ensina a ver como João vê. Como é bom demais você se libertar da descrença, da insegurança, da dor, do sofrimento e ver as coisas como João, como Jesus espera que você veja. Você quer que seus olhos sejam abertos? Esse foi o último milagre que Jesus fez para todos os discípulos. Ele abriu os olhos para que eles compreendessem a realidade espiritual e Ele pode fazer isso agora com você. Posso orar? Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Este amigo querido, esta amiga e eu pedimos que o Senhor faça o milagre de abrir os nossos olhos para que finalmente nós possamos ver. Nós precisamos ver as coisas dentro da perspectiva espiritual e te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu queria ainda te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.